pastor, querido líder, somente você como pastor, eu queria falar, eu considero talvez uma palavra mais nevrálgica de todas, no cuidado, no trato com a ovelha. Eu espero que seja útil isso que eu vou dizer, porque alguns pastores já me disseram que salvou a vida deles, a vida ministerial. Números 14 relata, você se lembra, quando o povo vai entrar na terra, e Josué e Caleb vão lá espiar a terra junto com os outros 10, são 12 ao total. Quando voltam, tem aquela confusão que no verso 1 diz: toda a congregação se levantou, gritou, e o povo chorou naquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e aí foi aquela confusão que você se lembra que eles queriam, não aceitaram as palavras dos espias. Aí Josué, no verso 6, toma a palavra e dos que espiaram a terra, diz: a terra é muito boa para a gente possuir. Verso 8, se o Senhor se agradar de nós, nos introduzirá na terra. Então somente não sejais rebeldes, tarará. E aí o texto diz assim no verso 10, mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Eu queria falar uma frase e em cima dela comentar para você. Não se torne vilão do pecado dos outros. Não se torne vilão do pecado dos outros. Não se torne a bruxa da maldade dos outros. Essa é uma frase que sintetiza o que eu vou lhe dizer aqui agora. Acontece muito conosco, pastores, que a gente lida, isso é muito comum, a gente lida com pecados, com situações terríveis que a pessoa entra, às vezes não é nem propriamente o pecado, o ato em si, mas a forma como a pessoa está vivendo. Uma vida toda enrolada, toda de pecado, envolvido com brigas anteriores ao quando ela se converteu, dívidas, casa que foi passada, mas não foi passada a escritura, e aquele rolo, gente que mora na casa da sogra e tio, aquela coisa de família. Geralmente é coisa muito enrolada. E quando está envolvendo essas coisas todas, o pastor é chamado muitas vezes para mediar um conflito. Ou mesmo quando uma pessoa vem para a igreja e ela peca como um hábito, a pessoa tem um mau hábito de algum aspecto pecaminoso, e você vai corrigir essa pessoa. E uma das coisas que você mais precisa estar atento, mas assim, meu Deus do céu, é que você no embate com a situação, a parte que está errada, que está fora da vontade de Deus, é aquela parte lá que você vai tratar. Você vai falar com aquela pessoa, e aquela pessoa está errada. Só que, pela falta de entendimento e sabedoria, quantas e quantas vezes os pastores tornam-se o vilão do pecado do camarada, da pessoa. Você chega para a pessoa e fala assim: olha, eu quero dizer para você que você está em pecado, que isso está tudo errado, e aí você dá uma orientação: eu quero que você largue ele. Aí a mulher chega em casa, mandou largar. Aí chega em casa: você, a partir de hoje eu não entro mais aqui, porque o pastor mandou largar. Acabou-se o pastor, acabou-se a igreja, acabou-se tudo, porque o camarada pega o revólver na cintura, vai atrás do pastor e vai dizer que realmente não podia ter sido aquilo, que ele não manda na casa, e dá aquele saceiro todo, aquele furdunço. Eu faço a pergunta: será que você não pensou antes que quem errou foi ela? Quem errou foi ele? Será que não deve pensar antes de falar se aquilo que você vai falar vai fazer de você o vilão? Então você não deve dar esse conselho, que você vai virar o bruxo ou a bruxa daquilo que você disser. Você vai dar uma orientação para seu filho, vai falar alguma coisa e você vai dizer: não, meu filho, não faça isso, porque aqui não é casa de gente sem vergonha, aqui eu prezo pela verdade. E aí você cria aquele saceiro todo. Quem está errado é ele, mas você é a bruxa. Você é a pessoa má. Mas se ele não está errado, então por que você não pega, desculpa falar, por que você não pega a porcaria que ele fez e joga em cima da cabeça dele? Você fala assim: a partir de hoje não tem mais computador aqui em casa, porque como a casa é uma casa de família, e coisas que aparecem nesses computadores aqui não são de família, então nós vamos vender o computador e acabou. O que vai acontecer? Não, pelo amor de Deus. Sim, mas o erro dele prejudicou ele. Você não ficou de bruxa, você não ficou de mal. Se você não ficou, você é o pai da história. Mas não, o pai vê o erro do filho, fica zangado, pega um pedaço de pau e entra: quem é o cachorro? E quebra tudo. Quer dizer, o cara errou e você é que fica de mal. Você que vira o torturador. Perceba que muitas vezes é a falta de sabedoria que leva você como pastor a entrar numa barca furada, de transformar o pecado da pessoa em erro seu. Então tome cuidado para não transformar-se no vilão. Se o camarada errou, faça o pecado cair na cabeça dele. Se ele errou, mas não pode fazer nada. Olha o que você fez. Pastor, por favor, me ajude, então chame ele aqui. Porque vocês vão ter que consertar a situação. Quer dizer, não é você que vai se expor e transformar o erro da pessoa em um problema para você. Essa é uma dica, é uma palavra que eu estou te dando, que se você esquecê-la,
você está acabado. Você vai fazer um rastro de destruição e com aquela pecha de oh Jesus, estou passando provação. Passando provação, nada, tu não foi sábio. Você deixe o pecado e os erros das pessoas caírem na cabeça delas. Ajude-as a se arrepender e elas a consertarem. Não vá se meter em barca furada para depois dizer que está sofrendo por amor ao evangelho. Sofrendo por amor à burrice mesmo. Tá? Que Deus te proteja e que te dê sabedoria.